Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos falar sobre a carta de Filipenses, uma carta simples, pequena, mas cheia de ensinamentos e esperança para nós. Os principais temas abordados em Filipenses são a fidelidade de Deus, a provisão dele, a humildade e obediência, exemplo a ser seguido, senhorio de Cristo, soberania de Deus e a fonte de paz infindável que é Jesus para nós. O primeiro ponto a ser visto é como e quem a escreveu. Paulo viu em sua prisão uma forma de proclamar o Evangelho de Jesus, e ele escreve aos Filipenses: Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Será que se a gente estivesse no lugar de Paulo, teríamos a mesma força e coragem para proclamar o Evangelho no meio de uma prisão? Nós somos uma geração de Cristo com tantas facilidades, com oportunidade de pregar o Evangelho, mas muitas vezes nos calamos. Não aproveitamos os momentos em que temos para anunciar Jesus. Na época de Paulo, falar de Jesus era considerado um crime, tanto que ele estava preso por isso. Mas isso não o fez desanimar. Pelo contrário, foi o que deu mais forças para ele pregar o Evangelho de Jesus. Nós, nos tempos atuais, temos a liberdade de pregar o Evangelho, de anunciar Jesus a todas as nações. Mas muitas vezes nos calamos porque pensamos muito nas opiniões dos outros e deixamos o que a gente pensa e o que a gente acredita de lado. Isso porque temos a liberdade para falar. Imagine se a gente estivesse na geração de Paulo. Será que teríamos a mesma força que ele teve e que os outros apóstolos e também os irmãos que foram mortos pelo Evangelho? E agora eu quero te levar a pensar: será que essa geração de cristãos que estamos vivendo nos dias atuais teria a mesma força e a mesma garra dos cristãos da época dos apóstolos? Será que enfrentaríamos tudo o que eles passaram por amor ao Evangelho e a Jesus? Isso é um grande ponto a se pensar. Que cristãos estamos nos tornando? E aí, no começo da carta de Filipenses, já nos leva a refletir quem a gente está sendo diante de Deus. O próximo ponto a ser visto é a humildade de Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e uma morte de cruz. Jesus era o próprio Deus encarnado. Ele possuía Quando Jesus veio à Terra, ele era o próprio Deus encarnado. Ele possui os mesmos atributos de Deus, mas mesmo assim ele abriu mão do reino para se tornar como um de nós. Olhando agora para as nossas vidas, será que estamos preparados para abrir mão de tudo por um bem maior? Neste caso, estamos dispostos a largar tudo por Cristo? Ele fez isso por nós. Ter a humildade de Cristo é uma virtude que poucos possuem e que poucos querem ter, porque essa humildade é servir sem esperar nada em troca ou retribuição, como Jesus fez por nós, nos salvando naquela cruz. E se de hoje para amanhã todas as nossas conquistas, sonhos e projetos sumissem, se tornasse tudo em vão, como ficariam os nossos corações? Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. O apóstolo Paulo, quando nos escreveu isso, ele tinha certeza de que tudo que ele havia perdido, todo o conhecimento que ele havia adquirido, era nada perto de Cristo, e que valeria a pena abrir mão de tudo isso por servir a Jesus. O maior sentido para as nossas vidas e a base que deve nos sustentar é Cristo, viver para Ele, viver o seu Evangelho, não em somente conquistar e conquistar mais e mais. Quando colocamos coisas no lugar onde somente Jesus pode preencher dentro de nós, ao perdê-las, a vida perde sentido também. Mas quando Cristo é nossa base forte, sabemos que a dor vem, ela dói sim, mas ela logo passa, porque o nosso foco está no reino de Deus. E Ele cumprirá em nós a sua promessa de suprir todas as nossas necessidades, tanto físicas como espirituais, e também de enxugar todas as lágrimas dos nossos rostos. Agora vamos para o último ponto que eu quero abordar no vídeo de hoje. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não andarmos ansiosos nos dias atuais é uma tarefa muito difícil. As comparações, os problemas e as dificuldades invadem nossa mente a cada instante. Lógico, se assim deixarmos acontecer. Jesus nos convida a buscar em oração a paz que vem somente de Deus. A paz que cala todas as preocupações da vida. Aquela paz que nos consola nos dias mais difíceis. Manter uma vida constante em oração faz com que nossas mentes sejam blindadas e guardadas por Deus.
para assim não sobrar espaços para nada que venha nos deixar ansiosos e preocupados com o amanhã. Esses são os ensinamentos preciosos dessa carta. Aqui, Paulo nos mostra que até na prisão a fé produz frutos. Viva em comunhão e amor, seja igual a Cristo. A sua alegria não pode depender de circunstâncias e bens materiais. Saiba viver em abundância e também em escassez. Essa carta nos traz encorajamento, fé, esperança e paz em Cristo. Viva a vida plena que Ele tem para você. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Até mais.